Sejam bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, histórias de santos, heróis, monstros variados e até umas lendas urbanas. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a docinha Daniela Benetti para contar essas histórias para vocês. O pedido de hoje veio de casa, mais especificamente da minha casa, em que meu marido, o Sr. Danilo, que pasme, nem ouve esse podcast, pois esse tipo de gente, me sugeriu ou recomendou a história de Candyman. E eu, que diferentemente do meu esposo, ouço o que ele diz, resolvi pesquisar. Então, marido, esse episódio é para você. Se você ouvir, ganha um doce. Sonhos de nata, creme, doce de leite, chocolate. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso dizer sobre o Candyman é que essa lenda não existe. Mas como assim, Camila? Pois eu mesmo já ouvi que se falar o nome dele 5 vezes na frente do espelho você vai ter uma morte horrível. Pois é, não existe. A história de Candyman é baseada no conto de Clive Barker, chamado Forbidden. E do conto surgiu um filme que foi criado, e aí foi criado um mito, que todo mundo acreditou, e virou uma lenda urbana. Ainda bem que é ficção, não é verdade? Ficou confuso? Explico, porque a verdade é fascinante. Pois o Sr. Clive Barker escreveu o conto The Forbidden em 1985. Esse conto é a história de uma estudante universitária chamada Helen, que está estudando pichações. Eu ri que, na real, ela estudando mestrado semiótica das pichações. E euzinha tem um mestrado em semiótica também, galera. Nada a ver com pichações o meu, tá? Tem a ver com mitologia e religião. Olha só, Camila. Sim. Mas voltando. Dona Helen resolve ir até um conjunto habitacional meio coab chamado Spector Street, em Londres. E lá ela vai fotografar pichações. O lugar é meio um gueto, um cortiço, com um monte de apartamento fechado com tábua, sabe? Uns que pegaram fogo, lixo nos corredores, bem pobre e bem maltratado. Bem, você já imaginou. A Ellen está lá fotografando quando é abordada por uma moradora. Fala que dentro de alguns apartamentos também existem pichações e grafites. Ela, interessada no assunto, decide meio invadir um desses apartamentos abandonados. Errou! É o apartamento número 14. E lá ela encontra um desenho que a faz ficar obcecada. É um homem desenhado em volta de uma porta, de modo que a porta é a boca do desenho. E o desenho continua pelo corredor, como se você estivesse dentro das entranhas desse homem. No canto também tem uma inscrição: doces para um doce. Também assim, é uma casa abandonada, tem um colchão e tal. Enfim, a moradora que a diz para entrar a convida para um chá, enquanto cuida também do seu bebê. É uma moradora jovem, praticamente uma adolescente. Acho que ela chama Annie Mary, ou Annie Mary, eu não lembro direito. E ela conta que houve um assassinato lá, que um velho havia sido assassinado em casa e seus olhos haviam sido arrancados por um gancho. Que, na verdade, o assassino tinha um gancho no lugar de uma das mãos. Eita! Ellen, que já estava fascinada com o lugar, fica mais fascinada ainda com a história. No dia seguinte, volta ao conjunto habitacional e tira mais fotos. A moça da história do velho não está, mas ela encontra 2 senhoras. Pergunta sobre a história do velho e elas dizem que não conhecem essa história, mas, por outro lado, tinham ouvido a história de um rapaz deficiente mental que foi a um banheiro comunitário dentro desse conjunto habitacional, enquanto a mãe passava no mercadinho da comunidade, e depois a mãe o encontra no banheiro sem as suas partes íntimas, todo ensanguentado. Segundo a história, as partes íntimas do rapaz haviam sido arrancadas com um gancho ou uma navalha por esse homem que ataca as pessoas nesse condomínio. Imagina o medo, o desespero. Na terceira vez que Ellen vai ao local, a mãe do bebê da primeira história, com medo, nega que tenha contado qualquer história de assassinato para ela. Tipo, ela reage de uma maneira super estranha. Ellen vai fotografar e, enquanto isso, a polícia chega. O bebê estava morto. A mãe é levada. Houve um assassinato. Então a mãe se comporta de uma maneira super assustada, super esquisita. E logo na sequência, o bebê morre. Ellen, então, entra no apartamento, aquele apartamento que tem a boca do homem, e que ela invadiu, e tem um encontro com o Candyman. No conto, ele é uma figura que cheira a algodão doce e vem acompanhado do barulho de abelhas. É um tipo de monstro, mas também bastante sedutor. Quando abre seu casaco, Ellen vê que ele não tem carne no torso, assim, mas sim uma colmeia de abelha dentro, entre as costelas. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. E as abelhas sobem e descem até a sua boca conforme ele fala. De qualquer maneira, ele oferece a Ellen para matá-la com um gancho. Assim ela seria famosa e viveria para sempre como uma lenda urbana. Ela se nega, então ele pede para ela um beijo. Ela tenta se esquivar, mas não consegue. Por fim, ela acha que está se sentindo ameaçada, ela consegue jogar um cobertor cheio de navalhas e doces no Candyman e após essa altercação ela sai. O problema é que quando ela está saindo, ela vê o corpo do bebê da primeira moça lá nesse apartamento abandonado. É uma coisa de tipo filme de terror, né? E ela fica pensando o que enterraram então, como que o bebê tá lá. Ellen, eu não entendi.
E aí ela vê a mãe entrando e pegando o corpo do bebê, que estão sendo levado para uma pilha com um monte de entulho e tralha, assim, que os moradores vão queimar. Porque, tipo, toda primavera, assim, eles juntam e fazem uma grande fogueira nesse condomínio com todas as coisas que ninguém mais quer. E aí o bebê, ela vai levar o bebê para dentro dessa pilha. O bebê já morto, né? Aí ela vê a mãe, essa mãe adolescente, colocando o bebê lá e a Ellen entra nessa pilha, né, de coisas lá para tentar resgatar o corpo do bebê e mandar pra polícia e tal, todo o resto. Só que quando ela entra, ela fica presa e lá dentro dessa pilha, né, que é quase uma pirâmide de entulho, ela encontra o Candyman, que ri, e ali ela morre. Mas ela morre tranquila, porque ela sabe que ela vai se tornar uma lenda, que vão falar dela dali para diante. Enfim, esse é o conto. Maluca a história, né? Sim. Aí, em 1992, foi feito um filme. Nesse filme, a história se muda da Inglaterra para os Estados Unidos e conta uma história de como o Candyman teria surgido. Segundo a lenda, que está no filme, ele era o filho de um escravo muito instruído e que pintava muito bem. Foi chamado por um senhor para pintar o retrato de sua filha. Os dois, o pintor, que é filho de escravos, e a mulher branca, filha do senhor, se apaixonam e ela engravida. Mas aí eu já começo a ouvir um desespero, entendeu? Eu falo, ixi, fudeu. Então esse homem muito rico resolve se vingar desse homem, né, que tinha tido, esse homem negro que tinha seduzido, segundo ele, a filha. E aí eles cortam a mão dele e aí eles jogam mel em todo o corpo do rapaz. E as abelhas o atacam. Ele morre nesse ataque de abelhas, sem a mão. Quando ele já está morto, eles queimam o corpo e jogam as suas cinzas, onde depois foi construído o conjunto habitacional. Porque ia dar uma volta, né? Então pronto, tá explicado. Acontece que as pessoas gostaram tanto do filme, e, né, que foi baseado no conto, que acreditaram na lenda original e começaram a recontar aparições do Candyman. Começaram a acreditar que aquela história da lenda inventada era uma história real. Começaram a ter variações. Então, aí mudaram um pouco a história. Tipo, se você chegar na frente do espelho e falar 5 vezes Candyman, ele aparece. Que é uma coisa que é um mix com a história da Bloody Mary. Outras lendas foram se misturando e se ampliando. Como a história do gancho, na verdade, já é um pastel. Porque ela vem de uma outra história, de um serial killer que tem uma mão de gancho que ataca casais que estão, transando naqueles drive-in, sabe? E esse serial killer era uma história que já existia, que foi incorporada no Candyman. Da mesma maneira, o nome Candyman também faz referência a uma outra história, que é uma lenda urbana, que é a história das balas de Halloween que tinham giletes dentro e que matavam as crianças quando elas comiam. Histórias que o povo conta. Ou seja, um monte de lenda urbana que o Clive Barker misturou e fez um conto. E aí desse conto virou um filme que teoricamente inventou uma história de lenda para contar, e as pessoas acreditaram, e aí a lenda virou verdade. Loucura? Entenderam a loucura? Sim. Nesses quase 40 anos que o conto existe, ele foi modificado para virar filme, mas também foi se misturando com outras lendas e ganhando força como uma lenda própria. E virou mito. Por isso que ele está aqui no Eu e Deuses. E essa é a história de Candyman. Enfim, se você gostou dessa história e quiser ler o conto, ele está num livro chamado Candyman, da Dark Side. Também tem o filme de 1992 e, surpresa, saiu mais um filme ano passado, escrito por Jordan Peele, que é um super escritor de terror e diretor de terror, e dirigido pela Nia da Costa. Eu não assisti, mas vocês podem me contar se assistir. Pelo que eu li da sinopse, é uma história de continuação, é um pouco diferente, mas no mesmo universo do Candyman, que virou mito, né? E essa foi a história do Candyman. Se você gostou do que eu contei até aqui e quiser saber mais, vai ler uns livros, especificamente o livro desse caso, né? Agora, se você quiser contar que gostou desse episódio, que eu sou um doce de pessoa, é só escrever para contato@euideuses.com.br. Você também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, ou deixando um comentário em um dos nossos vídeos do YouTube. Que não tem vídeo, é só o áudio mesmo, mas tá lá no YouTube. É isso. Tenha uma boa semana e até semana que vem. Cuidado com o Candyman. Tchau, tchau. Doce, doce, viver no planeta doce. Doce, doce, viver no planeta doce. Veja que vida gostosa, você pode aqui levar, você pode vir voando.